Oi, gente, a paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje eu quero estar falando um pouco sobre ser amigo de Deus. Eu quero começar lendo João 15:15, que vai dizer assim: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que seu Senhor faz. Em vez disso, os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai lhes tornei conhecido. Então, no próximo vídeo eu quero também falar sobre servo, mas eu preferi falar primeiramente sobre ser amigo de Deus, porque eu acredito que muitos que assistem aqui já são servos, mas não são amigos de Deus. O que é ser amigo de Deus, né? Quando Deus criou o homem, desde o princípio da criação, ele sempre buscou uma coisa com o homem, um relacionamento, né? Que o homem obedecesse, que o homem o amasse, o buscasse, mas acima de tudo isso, para envolver obediência, para envolver amor, tudo tem uma base chamada relacionamento. Quando a gente vê Jesus falando que ele não nos chamou a ser apenas servo, mas nos chamou a ser amigos, por quê? O que é um amigo? Um amigo é aquele que tem um relacionamento íntimo, que conversa, que passa muito tempo junto. E Jesus, ele quer isso da gente. Ele não quer que a gente busque ele uma vez na semana na igreja, ou ore para ele, ore uma vez ao dia, de noite ou de manhã, uma oração rasa, com poucas palavras. Ele nos chamou para ter um relacionamento constante com ele. Por exemplo, uma amizade verdadeira. Como que é uma amizade verdadeira? Não é aquela amizade, aquele amigo íntimo que você tem, que você conta suas coisas, ele compartilha os problemas e as bênçãos dele com você, você compartilha com ele, vocês passam bastante tempo juntos, vocês fazem as coisas juntos. Vocês não escondem as coisas um do outro, mas vocês são sinceros um com o outro, não há falsidade, não há palavras da boca pra fora, né? Às vezes com um conhecido a gente é meio reservado, mas com um amigo, com um verdadeiro amigo, a gente fala tudo o que precisa ser dito, a gente troca uma ideia. Jesus anseia isso da gente, ele quer que nós sejamos seus amigos, ele quer que nós o procuremos, não apenas quando a gente precisa de alguma coisa, ou quando a gente tá aflito e quer fazer uma oração ali pra tirar aquela aflição, aquele sentimentalismo. Não, Jesus nos chama para conversar, para ter intimidade, para ter relacionamento com ele. Deus, ele quer que nós tenhamos um relacionamento profundo, muito profundo com ele. E muitas vezes pelo comodismo, pelo medo, pelo desinteresse, a gente acaba querendo permanecer no raso. Possamos mergulhar nele e conhecê-lo verdadeiramente. Não adianta a gente querer conhecer a Deus, ter intimidade com Deus e não realmente se aprofundar nele. Uma das principais coisas que eu vejo, que me ajudou muito, que mudou a minha vida, é praticar a presença de Deus. Porque muitas vezes a gente passa o dia inteiro e lembra de Deus uma ou duas vezes no dia inteiro. Às vezes o dia é tão corrido que você faz e quando chega o final do dia você não fez metade do que você queria fazer, passou o dia correndo. E às vezes nessa correria a gente acaba excluindo determinadas coisas. E aí entra a escolha do seu tempo, né? As prioridades. Você vai priorizar aquilo que é essencial na sua vida. Aí eu te pergunto, Deus é prioridade na sua vida? Porque às vezes eu já ouvi pessoas dizerem assim: ah, eu não fico falando com Deus porque eu não tenho tempo. Eu não leio a Bíblia porque eu não tenho tempo. Eu não faço muitas orações porque eu não tenho tempo. Eu não assisto pregação porque eu não tenho tempo. O que você faz com o seu tempo? Porque de 24 horas, você pelo menos umas 2, 3 horas você deveria dedicar para Deus. No mínimo, 1 hora. 1 hora por dia. Porque eu tenho certeza que por mais pesada que seja a rotina, por mais que envolva trabalho, filhos, marido, e Deus? Aonde está Deus na sua vida? A palavra manda a gente priorizar Deus em primeiro lugar. Na verdade, esse é o primeiro mandamento e fundamental. Amar a Deus acima de todas as coisas. O que isso significa? É amar, somente dizer que ama, ou é realmente amá-lo, priorizando ele na sua vida, no seu dia a dia? Então, eu acho que o fator principal para ser amigo de Deus é priorizá-lo e ter tempo com ele. Dedique seu tempo a ele. A oração é essencial para você conversar com Jesus. Não precisa ser nem de joelho, você não vai passar o dia inteiro em joelho. Quando a Bíblia fala orar sem cessar, ela não está dizendo que você não tem que fazer nada e ficar só de joelho no seu quarto orando. Não, ela está dizendo para você manter seu pensamento ligado nele o dia inteiro. Você pode agradecer ele o dia inteiro, você pode falar com ele o dia inteiro, desabafar com ele. É isso que um amigo faz. Ele está sempre conversando, ele não fala só sobre determinado assunto que lhe convém. A oração é um método que você vai se relacionar com Jesus, quando você vai conversar com ele e ouvir ele falar. Tá, e se você não tem sensibilidade a ouvir a voz de Deus, literalmente ouvir,
como você vai ouvir ele falar? Como você vai entender o que ele quer te falar? Aí entra a Bíblia. Por que a Bíblia é tão fundamental? Eu quero fazer um vídeo só sobre a Bíblia, mas hoje eu quero dar só uma pincelada. Por que ler a Bíblia é essencial para todo cristão? É através da palavra de Deus que a gente o conhece e também que nos transforma. Na palavra de Deus, ela é um manual do cristão. Se você não conhece esse manual, como que você pretende ser usado? Como você pretende ser uma pessoa santa, fazer as coisas certas? Não adianta, o manual tá ali pra gente usar, pra gente ler, pra gente se aprofundar na Bíblia. Vai te transformar e vai fazer conhecer a Deus. Isso eu sei por mim, a minha transformação vem da palavra. Isso é muito real pra mim, porque conforme eu vou lendo, quanto mais eu leio, mais eu vejo que eu tenho que mudar. A Bíblia diz, né, que a palavra do Senhor é como uma espada de 2 gumes. Então, quando eu tô lendo, eu percebo isso, eu percebo que ela vem afiando o nosso coração, a nossa mente, tirando tudo aquilo que não presta, mostrando isso aqui tá errado, isso que você faz errado, faça isso, faça aquilo, seja isso, seja aquilo. Então, a palavra, ela vai nos conduzir ao certo. Se você tem atitudes que não gosta e você não vê transformação na sua vida, vá para a palavra. E claro, né, a Bíblia fala claramente, não adianta você ler, conhecer e não praticar. Então, primeiro você lê, segundo você pratica o que você lê. Mas aos que não leem, como que eles vão praticar o que eles não conhecem, o que eles não sabem? É impossível, você não pode basear a sua conduta no que os outros falam pra você. Não, vá direto na fonte chamada Bíblia e mergulhar nela para conhecer de Jesus e ver ele falar com você, porque uma coisa eu tenho certeza, se você lê a palavra, você vai conhecer a ele, você vai ver quão grandioso é Deus. Quando você vê tudo que ele faz, você fica fascinado. Quando você vê a verdadeira transformação que ele causa na gente através da sua palavra, você fica fascinado. Então você vai se apaixonar lendo a sua palavra. E todo cristão deve orar, mas deve ler a Bíblia. É o que nos mantém firme, é o que nos mantém de pé, é o que nos mantém santos, porque nós somos totalmente corrompidos pelo pecado. Paulo diz uma frase que eu amo muito, que diz assim, ó: o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu cometo. Nós somos seres humanos e infelizmente a nossa carne ela é tendenciosa realmente ao pecado. E nós vamos tender a pecar, nós vamos tender a errar. Porém, se a gente se dedicar a conhecer a Deus, a ter um relacionamento com Ele, a ser amigo dele, nós vamos conseguir sair desse pecado, porque a gente não vai viver pela lei, mas a gente vai receber a graça de Deus, o favor imerecido, e então sermos perdoados constantemente e sermos aceitos por Ele como filhos, herdeiros e co-herdeiros do reino. Então, oração e palavra, elas andam em conjunto. Para você ter um relacionamento com Jesus, você precisa dessas duas coisas. E ele deseja, ele anseia que você seja amigo dele. Deus não quer que você o veja somente como um Senhor, como um Deus distante, um Deus que tem boca e não fala, que tem olhos e não vê. Não, ele é um Deus real, ele é um Deus extremamente real, ele tem sentimento, ele ama, ele tem ciúme e ele quer que você esteja perto dele, ele quer ouvir da sua boca sinceridade. Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele era um homem extremamente sincero. Se você for ler Salmos, você vai entender, os Salmos de Davi são extremamente sinceros, ele fala tudo aquilo que ele tem que falar. Mas por que Deus se agrada tanto da nossa sinceridade? Porque da mesma forma que nós somos sinceros para admitir nossos erros, para falar dos nossos fracassos, para reclamar de alguma coisa, a gente também é sincero em amor por ele. A gente é sincero em rasgar o coração e entregar tudo que somos para ele. Então Deus quer nos chamar de amigos. E por isso que Jesus fala que já não chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai lhes tornei conhecido. Ou seja, quando ele trouxe as boas novas, ele veio anunciar todas as verdades que precisávamos saber. Isso não é coisa de servo, isso é coisa de amigo. Porque o amigo, ele sabe de tudo, o amigo, ele divide tudo. Jesus veio trazer esse relacionamento, esse livre acesso. Aproveite esse livre acesso. Antes de Jesus não tinha esse acesso, era só o sumo sacerdote que falava com Deus ou os grandes profetas.
Aproveite que você tem o livre acesso de falar com ele 24 horas por dia através de Jesus, que é o único caminho, a verdade e a vida. Aproveite esse privilégio que você tem e fale com ele, seja amigo dele. Hoje você tem todo o conhecimento sobre as coisas de Deus, sobre toda a verdade, tá tudo na palavra, tá tudo ali. Tudo que você precisa saber, tudo que você precisa fazer para ele, tudo que você tem que abrir mão, tudo que você tem que rasgar aos pés dele. Se entregue verdadeiramente a Jesus, seja amigo dele. Uma coisa eu posso lhe garantir, não tem nada melhor que ser amigo de Deus. Não tem nada como ter um relacionamento com ele. Não existe satisfação maior do que passar tempo com Jesus. No início talvez não seja fácil, você tem que praticar a presença dele. O que é praticar a presença? Lembrar que ele tá ali do seu lado o dia inteiro. Então você pensa, poxa, Jesus está aqui do meu lado, eu vou manter um diálogo com ele durante o dia. Não preciso ficar falando o dia inteiro, porque às vezes no trabalho, por exemplo, você tem que fazer o seu trabalho. Quando você está fazendo determinada coisa, talvez não consiga dedicar atenção aos dois. Mas eu tenho certeza que o seu pensamento, se ele consegue se concentrar em problema, se ele consegue se concentrar em fofoca, se ele consegue se concentrar na vida dos outros, com certeza ele consegue se concentrar em Deus. Então a única questão da nossa vida é mudar o foco. Se você está focado em coisas desnecessárias, foque para coisas necessárias. Se o seu pensamento durante o dia é só pensamento inútil, mude seu pensamento. A palavra diz que a atitude vem do pensamento. Então você tem que transformar os seus pensamentos para que as suas atitudes sejam transformadas. Então é isso que eu queria trazer nesse vídeo. Espero que vocês tenham entendido o que eu falei. Tentei ser breve e espero trazer mais tópicos que eu comentei aqui nos próximos vídeos. Amém? A paz do Senhor Jesus esteja com vocês e até o próximo vídeo. Um super beijo!